Olá, galera. Vamos para hoje a última aula do nosso UBN, tá certo? Nas duas primeiras aulas nós estudamos sobre o surgimento da ideia, o surgimento do nome, o desenvolvimento e a organização. E hoje nós vamos falar dos dois últimos temas, que é a oficialização, foi no ano de 1950, e o surgimento no Brasil. Estejam com papel e caneta para anotar, pois logo após vai ter uma prova e vamos testar o conhecimento de vocês durante essas 3 aulas, tá certo? Vamos para a aula de hoje. A oficialização, ela aconteceu no ano de 1950, foi quando o departamento decidiu oficializar o Clube de Desbravadores Jovens Missionários Voluntários, tipo assim, a Associação Geral adotou, tipo assim, quis que o Clube de Desbravadores fosse conhecido mundialmente no ano de 1950, tá? Como eu já tinha explicado para vocês na aula passada, foi no ano de 1949 que o hino foi criado por Henry Berg, mas só foi no ano de 1952 que ele foi oficializado, que disseram assim, ó, agora o hino dos desbravadores vai fazer parte realmente do clube de desbravadores, do programa Desbravadores. Foi no ano de 1952. Ele foi criado em 1949 e ele foi oficializado, começou a fazer parte do clube de desbravadores no ano de 1952, tá certo? 2 anos depois, aconteceu o primeiro Campuri. Então, você consegue ver a ordem cronológica, né? O hino foi criado em 1942, foi oficializado no ano de 1950. O hino foi criado no ano de 1949, foi oficializado no ano de 1952 e o primeiro Campuri mundial no mundo todo foi no ano de 1954, 2 anos depois do hino ser oficializado. E onde foi esse Campuri? No sul da Califórnia. Então, o primeiro Campuri aconteceu em 1954, no sul da Califórnia. Agora nós vamos falar um pouquinho de como ele surgiu aqui para nós, no Brasil, tá? Ele aconteceu através desse pastor aqui que está do ladinho aqui na foto, que se chama Wilson Sarli. Ele foi a primeira pessoa que começou a instruir, começou a ensinar, a passar as orientações aqui no Brasil. E o clube chegou aqui no ano de 1959, tá? Então grave. O surgimento no Brasil aconteceu no ano de 1959, e quem passou as primeiras orientações, os primeiros ensinos, foi esse pastor aqui, que se chama Wilson Sarli, beleza? E os primeiros clubes, nós vamos falar um pouquinho de como foi os primeiros clubes, em que cidade foi. Então, os primeiros clubes que estiveram aqui no Brasil se chamavam Pioneiros. Aqui a foto do lado do primeiro logo, da primeira imagem dos clubes aqui no Brasil. Aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, no bairro Capão Redondo, tá? Então, já gravem com vocês. Onde foi criado os primeiros clubes no Brasil? Então, vocês já sabem que foi na cidade de Ribeirão Preto e no bairro
Capão Redondo. E quais eram os nomes dos clubes aqui no Brasil? Um dos primeiros clubes aqui no Brasil se chamavam Pioneiros. A fotinho aí do lado tá mostrando um pouco da imagem dos primeiros clubes, tá bom? Certo? E a nossa aula de hoje acabou. Na verdade, o nosso estudo sobre o BN acabou. Eu vou mandar para vocês uma provinha dos 3 dias que eu passei a instrução, justamente para testar o conhecimento de vocês. Não se esqueçam de fazer essa prova, pois vai ser muito importante, tá certo?